Olá, boa noite. Começa mais um Agrodebate, o programa que debate de segunda a sexta-feira o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus. Muito obrigado a você ligado aqui no Agrodebate. E no programa de hoje, minha gente, a gente vai falar e vai agradar gregos e troianos, viu? A conversa aqui, o papo de hoje, o debate, vai de cabo a rabo, vai desde a agropecuária, desde a agricultura até a agropecuária. Hoje a gente fala de arroba do boi, a gente fala de previsão do tempo, que afeta também aí a agricultura, então tem assunto para todo mundo, o programa está repleto de coisa boa, então faço convite para você para ficar conosco. Já faço convite aos meus amigos de casa, chegam aqui comigo o seu Odenir Zancanaro, Bianco, especialista em negócios. Muito obrigado pela companhia, seja bem-vindo, seu Bianco. Boa noite, Jossan, boa noite, doutor Daiane, tudo bem com vocês? Tudo certo por aqui. Daiane, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Jossan, boa noite, Bianco, boa noite a todos os telespectadores que nos assistem no Agrodebate. Isso aí, boa noite a você e fica conosco. Hoje o principal assunto, seu Bianco, vamos dar só uma pincelada aqui, ó, só para ficar o gosto, para a gente entender do que a gente vai falar. Durante muito tempo o preço da arroba do boi subiu e permaneceu, e eu vou trazer dados ainda, inclusive, para você já. Mas agora nessa última semana o preço da arroba ela está diminuindo, né? Aí tem algo aí que faz com que o produtor ele fique, né, um pouquinho mais aliviado, ou o mercado da carne fique mais aliviada, né? Jossan, vamos analisar um pouco e vamos ver se nesse Natal vai chegar no consumidor um pouquinho da carne um pouquinho mais barata aí, vamos ver, né? Vamos discutir isso então. Inclusive, Daiane, o preço da carne aí é um dos principais. É claro que a gente fala de arroba do boi, né? O que envolve aí os produtores e a indústria, mas a gente tem que pensar no consumidor final também. Com certeza, Jossan, porque afinal a gente tem um conhecimento que o consumidor ele fica olhando muito, né? E a demanda de alimentos vai também de acordo com o bolso, né? E a gente teve 2 quedas consecutivas esses dias agora do preço da arroba do boi. Então agora que a nossa bancada digital está formada, eu faço o convite para você que está ligado no Agrodebate. Vamos debater o agronegócio? Meu amigo, minha amiga, começamos então o programa de hoje falando de preço da arroba do boi. Eu já vou pedir para o Paulo, se ele conseguir colocar os dados que a gente tem, que são dados do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de IMEA, deixa eu até pesquisar aqui que me fugiu, de Economia Agropecuária, pronto. Os dados são esses aí, ó, que na verdade são dados do INDEA e formulados pelo IMEA. O que é que acontece? Esses aí são os insights, né, Paulo? Tem os dados, aquele gráfico? Se conseguir os dados, a gente consegue ver que desde 2003 o preço da carne, ele mudou muito, viu? Olha aí, ó. Esse aí é o abate, esse é o número de abates. Quando a gente fala de número de abates e no estado de Mato Grosso, a gente começando ali, ó, para quem está analisando, ó, 2003 é o primeiro, a primeira análise aí, né? 3,10 milhões de cabeças abatidas lá em 2003. E agora no final, agora que em 2024, aliás, é mais que o dobro, né? São 6,84 milhões de cabeças abatidas. Isso representa um mercado que cada vez cresce mais. E, seu Bianco, a gente estava discutindo antes de começar por aqui, existe até um motivo para isso, né? Até porque o mercado externo tem comprado e adquirido mais a carne brasileira. Jossan, nós temos que analisar, vamos ver o que os especialistas falam, o porquê que tem essa baixa na arroba do boi. Alguns especialistas estão falando que
o abate bem maior de machos hoje. Esse abate maior de machos é o quê? É a entrada de gado de confinamento. Entrando bastante gado, teoricamente o preço teria que baixar. Lei da oferta e da procura. Conforme tem mais oferta, está tendo maior oferta, consequentemente o produto baixa. O que é que nós estamos vendo também dentro dessa pesquisa de mercado? Há 25 semanas o preço subia e agora com a entrada desses bois, teoricamente que seria do confinamento, o preço tende a baixar. Mas como que vai baixar o preço agora se estamos na época natalina, temos uma oferta maior, ou pelo menos nós brasileiros temos o costume de comer mais carne, né? Principalmente na época de Natal, nessas festas, nós temos o costume de comer mais carne. Nós temos também um dólar alto, que as exportações automaticamente são... o preço nosso está ficando melhor para quem nos compra o gado. Então, se nós temos esses dois fatores, que são fatores de alta, por que é que o preço baixou? No meu entender, ainda é a escala. O que é a escala para o telespectador nos entender um pouco melhor? A escala é quantos dias o frigorífico tem o gado reservado para ele, que ele compra do produtor e que ele tem a garantia de abate desse gado. Vamos dizer, um frigorífico que mata 1.000 bois por dia, ele tem que ter, na sua escala, vamos dizer que o normal seria 12 dias, o bom para um frigorífico seria 12 dias, ele tem que ter 12.000 bois comprados, programados para chegar a 1.000 por dia, para ele fazer o abate. A escala nossa estava sendo uma das menores que o Brasil teve nos últimos 10 anos. Estava de 5,5 dias a escala. E hoje essa escala já está a 12, chegando a 12. E o bom para o frigorífico seria 13 dias de escala. Então isso, no meu entender, é que está fazendo com que os frigoríficos mantenham esse preço, ou baixem o preço, porque eles não estão com a corda no pescoço pedindo bois para o abate. Então, no meu entender, hoje simplesmente é a escala que está tendo o domínio dessa baixa um pouco de preço da roupa do boi. Vale ressaltar que, segundo o levantamento do IMEA, em novembro, né, Mato Grosso exportou 71 mil toneladas, queda de 10% ante outubro. Apesar do recuo mensal, o volume é o segundo maior já registrado para a série histórica e o maior para o mês de novembro. Com um recuo, ainda assim a gente está com recorde. Com isso, no acumulado de janeiro a novembro, as exportações da carne bovina em 2024 já acumulam 700 mil tecs, com Mato Grosso atingindo um novo recorde de volume exportado na mesma parcial. E aí vem uma análise que é interessante, que essa análise está dentro desse boletim do IMEA, que saiu nesse dia 9 de dezembro, que esse cenário é reflexo da alta demanda por parte de outros países além da China, como Emirados Árabes e Estados Unidos, que têm ampliado consideravelmente os seus volumes de compra. Ou seja, valorizando a nossa carne, Daiane, ao contrário do que a gente tem visto por aí e tem discutido várias vezes aqui dentro do programa, né? Sim, Justa, muito bem colocada essa informação que você trouxe. As importações ainda estão em alta e novos mercados estão surgindo. São fatores que agregam isso, né? O dólar alto, então a arroba acaba se valorizando um pouco mais nas exportações, né? E agora a gente também fala de novos mercados, que são aquelas novas demandas, né? Os Estados Unidos mesmo é um comprador pujante também para o nosso mercado de carne. Agora, uma análise com relação à arroba do boi local, né? Nacional, essas duas quedas consecutivas, o Bianco trouxe muito bem. A indústria brasileira
ela deu uma saída do mercado, parou de comprar um pouco de carne, porque eles estão com estoque ali, então isso fez com que a arroba do boi desse uma caída consecutiva. Mas os pecuaristas já estão estudando, Jossan, com relação a essas quedas, outras alternativas para eles venderem melhor o seu produto. Muito bom. Seu Bianco. Então, Jussão, nós temos que olhar um pouco também para o lado do consumidor, né? Essa baixa na arroba do boi, ela é boa para o lado do consumidor, porque se você pensar também, a gente costuma falar que quando fica muito alto de uma parte, uma das pontas não suporta. Então nós temos, quando fica muito baixa a arroba do boi, o produtor não suporta. Quando fica muito alta, o consumidor não suporta. E isso, quando fica muito alto para o consumidor, o próprio consumidor é que vai ditar as regras para que esse preço baixe um pouco. Se o consumidor brasileiro não comprar carne de boi, de gado, conforme a doutora falou, elas começam, os supermercados, o mercado atacadista começa a ter um estoque muito elevado, não tem condição de estocar, não tem local para estocar, e também não compensa ficar com um dinheiro muito tempo parado nesse estoque. Então, automaticamente, o que é que se faz, o que é que o mercado faz com isso? Ele baixa o preço e joga para que o consumo volte aos patamares que estavam. Isso é bom para o lado do consumidor. Não é muito viável para o lado do produtor, porém a arroba também de boi a 300 e poucos reais já está num patamar, no meu entender, um patamar alto. A ponta do consumo não suportaria muito tempo esses preços, mas deixa que o mercado tente se ajustar. Eu ainda concordo que o preço esteja um pouco ou bastante alto, porque nossas exportações nos últimos anos, elas subiram de entre 20% e 40%. Uma média aí de 30%, conforme a doutora falou também, mercados se abrindo, novos mercados se abrindo. Essa assinatura do Mercosul com a comunidade europeia do Mercosul, isso aí vai abrir um pouquinho mais de mercado. Então eu acredito assim que vai ainda, a arroba do boi não vai voltar aos patamares que estava um ano atrás. Que esse patamar também de R$200 ou R$190 a arroba, isso é muito ruim para o produtor também. Quando eu falei antes também dos dados do IMEA, um número que tem aqui nos dados sobre Emirados Árabes e Estados Unidos, sobre as exportações, é que para os Emirados Árabes Unidos, em 2024, o volume importado por esses dois países da nossa carne brasileira foi 2,11 maior. Ou seja, 2 vezes e alguma coisa maior. Ou seja, mais que o dobro do que fazia antes. E os Estados Unidos, 1,5 vezes maior, com os números registrados em 2023. Vamos pegar a população dos Emirados Árabes Unidos, 9,5 milhões de pessoas em 2003. E a população dos Estados Unidos é de aproximadamente 334 milhões. Ou seja, vai representar números muito grandes, né? Quando você se trata de um mercado 1,5 vezes maior, você está falando aí de um mercado muito grande, quando se trata principalmente dos Estados Unidos. Daiane, tem uma opinião sobre isso tudo? Jossan, quando a gente fala da carne brasileira, apesar de a gente ter passado por esses comentários infelizes, a gente sabe que a realidade da carne brasileira ela tem uma alta qualidade, tanto é que novos mercados estão se abrindo. A gente sentiu esses últimos dias uma elevação no preço da carne no supermercado, porém agora no final do ano, apesar da elevada demanda, né, por causa das festas de final do ano, eu acredito que o nosso churrasco vai ficar garantido, Jossan, porque a carne vai se manter nesses patamares por enquanto.
e acredito que a previsão de voltar a subir a carne bovina é em abril, que é a época que as chuvas tendem a diminuir ou parar. Aí o pasto acaba ficando comprometido. Então a gente tem ali uma escassez no gado. Os produtores mesmo tentam vender um pouco antes. O seu Bianco pode pontuar às vezes melhor para mim. Porém, esse mercado pecuário tende a subir sempre no mês de abril. É quando já terminou a safra deles, né? Mas o que a gente acredita é que hoje, por exemplo, a média da arroba do boi gordo no Mato Grosso está R$ 302, em média, né? Claro que varia de região para região. Mas eu acredito que até as festas do final do ano, os preços vão se estabilizar no mercado do que está hoje. Eles tendem a se manter. Seu Bianco, quer opinar? A doutora apontou muito bem. Jossá, o Centro-Oeste, o Mato Grosso, nós temos que entender o ciclo sazonal das chuvas e da seca. Conforme a doutora falou, agora é uma época do Centro-Oeste em que chuvas abundantes, pasto abundante, então a produção ou produtividade também do gado é enorme. Qualquer pequeno produtor também com seu gadinho, ele vai ter o gado dele, ele engorda facilmente, simplesmente com uma pastagem e um pouco de sal. Isso vai acumular lá em abril, conforme a doutora falou, numa maior oferta. Chegando no mês de abril e entrando a seca no mês de maio, o gado desse produtor ele vai estar gordo, em boa época para abate e com uma previsão ou com a certeza de que virá uma seca e vai faltar pasto. Então, por motivos, ele vai querer vender o seu gado, porque ele está gordo e porque ele tem uma previsão assim de que a pastagem dele vai ser fraca, vai ser pouca. Onde ele segurava 100 cabeças de gado, na seca ele vai conseguir segurar 50 ou menos de 50 cabeças de gado. Então, nesse período, o que acontece muito? Daí entra o grande produtor do Centro-Oeste, que ele vai para onde? Ele vai para o confinamento. Porém, o confinamento, ele demora uns 90 dias para que esse próprio gado fique pronto. Ele entra no confinamento em maio, junho, porque ele não pode pegar um confinamento também em março, abril, porque o boi já está gordo. Então, ele entra num confinamento em maio, junho, que é o que a maioria dos confinadores fazem, e isso 90 dias vai estar quando? Setembro, outubro e novembro. Que é a entrada que ele vai para o abate, esse gado dele. Então vai ter uma oferta maior quando? Em abril, que é essa entrada desse gado de pequenos produtores, e na maioria das vezes de gente que não confina, e agora, novembro, dezembro, que é a entrada do gado de confinamento. Eu queria acrescentar mais um ponto que a gente pode falar disso daí também, que um dos fatores, de repente, que o gado teve diferença de preço agora, foi que há 2 anos atrás houve uma leva, um grande abate de fêmeas. Por que houve esse abate de fêmeas? Como não compensava, o gado estava num preço muito baixo, não compensava você ter gado, automaticamente o produtor vende as fêmeas, vende até as novilhas, que seriam umas futuras mães para os bezerros, que estariam chegando agora no mercado. Então isso fez com que também houvesse uma oferta menor de bezerros, que podia ser para confinamento ou também que poderia até estar num ponto de hoje. Eu gostaria de entrar até nesse assunto de confinamento, que eu acho que é uma tendência, né, na área e no ramo, e que se torna muito interessante para o produtor rural e também para o consumidor final, né? Será que o preço da carne, bem rapidamente, seu Bianco, porque nós vamos fazer um intervalo, mas o preço da carne barateia com o confinamento? Jussa, o mercado, o Centro-Oeste nosso, com a indústria rapidamente, né?
com a indústria, essa indústria de algodão, de milho, vai ter uma oferta mais de comida. Então eu acho que o confinamento vai aumentar mesmo. Então vamos debater sobre isso já já. Vamos fazer uma breve pausa. Dá tempo para tomar uma água aí. Na volta o Agrodebate continua falando sobre preço do gado, confinamento e outros assuntos também. Hoje a gente ainda debate irregularidade que está sendo denunciada, uma denúncia, né, sobre irregularidade na FUNAI. Meus amigos, existem aí a possibilidade, a denúncia é que lá na região do Paraná, na região de Guaíra, a FUNAI ela estaria entregando aí nacionalidade a índios à torta e à direita. A gente vai tentar entender sobre isso daqui a pouco e continuamos debatendo sobre o gado no próximo bloco. Você que nos assiste, não sai daí que a gente volta já. O programa que debate o agronegócio de segunda a sexta, às 7 da noite, pelo horário de Brasília, voltou do intervalo comercial. E o assunto da vez são os preços do boi gordo. Convido mais uma vez seu Odenir Zancanaro, o Bianco, especialista em negócios, e a Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios, para esse debate mais uma vez. Seu Bianco, no bloco anterior a gente estava falando e entramos no assunto de confinamento. Confinamento se torna uma tendência, já que você consegue criar uma quantidade maior de cabeças num espaço menor, fica mais barato para o produtor, fica mais caro para o produtor e para o consumidor. Como é que fica o preço dessa carne? Jossan, para o produtor fica mais caro, porém ele tem uma rapidez muito mais, uma agilidade muito mais prática. Dentro de 90 dias ele consegue colocar aquele boi que senão iria 6 meses. Então praticamente ele reduz o tempo dele em a metade, além de, num espaço pequeno, ele poder colocar uma quantia super grande de bois. Qual é a outra grande vantagem do Centro-Oeste no confinamento? Hoje, as indústrias de álcool, de milho, estão tendo inúmeras indústrias de álcool na região norte do Mato Grosso, que é a nossa região. Nessa região, o que acontece com essa produção de álcool do milho? Sobra, entre aspas, há uma oferta abundante do DDG, que seria extrair-se do milho o álcool. O DDG é a parte para o consumidor, a parte que sobra do milho. Essa parte ela é super bem aproveitada no confinamento. Então, só que qual é o grande problema disso aí? O DDG, se você tiver que secar ele, existe um custo muito alto de secagem. Se você usar ele rapidamente, você não tem esse custo. Porém, esse DDG ele deve ser consumido no máximo em 3 dias, porque senão ele azeda. E além disso, ele não pode ser transportado, porque você está transportando bastante ar. O custo de frete também não compensa se você transportar ele a mais de 80, 100 quilômetros. Então, ao redor dessas indústrias de álcool, haverá muito confinamento em virtude dessa oferta abundante de comida e que o preço da comida não seria tão elevado. Isso para o consumidor é muito bom, porque haverá uma rapidez mais na engorda desses bois e haverá, então, dessa maneira, uma oferta muito maior para o consumidor da carne. Outro fator importante disso também é para o criador de bezerros ou de novilhos, que haverá muita gente procurando esses bezerros novilhos, para que eles entrem no confinamento. Isso exigirá, então, naquilo que nós já falamos no quadro anterior,
exigirá mais e mais vacas para a gente criar, para que tenha essa oferta desses bezerros ou novilhas para o futuro confinamento. Daiane. Jossan, isso que o Bianco trouxe é tão interessante que, assim, o DDG é um coproduto na fabricação do etanol. Então, olha que legal, um assunto vai ligando o outro, né? Nós falávamos aqui sobre o agronegócio, sobre quem não come milho diretamente, mas aí o DDG do milho vai para a ração, lá para o gado, ele se alimenta daquele alimento do DDG, que é o subproduto que sobrou. Então, assim, olha só, o milho faz o etanol, o que sobra dele vai para o gado, olha todo o ciclo, então não sobra nada, não fica restos, né? Ele é um ciclo completo na produção do milho. O DDG, ele é um alimento riquíssimo, chega a 30% dele proteína, e eu pesquisei aqui também e vi que 40% é fibra. Então ele é um alimento muito rico que vai para o gado e acaba fazendo esse ciclo todo da produção, né, da produção do milho que vai para o gado. Então quem consome a carne bovina também está consumindo o agro, não tem como fugir disso, né? E o DDG, como o Bianco muito bem pontuou, ele é muito delicado, né? O transporte dele, ele estraga muito rápido. Então, também, por isso que ele não é tão utilizado em ampla escala. Mas eu acredito que eles vão achar uma forma, com certeza, de melhorar essa situação. Outro ponto que é muito interessante, Jossan, é que nas expectativas de mercado, o ano de 2025, a tendência do consumo, da demanda de carne é só aumentar, não vai diminuir. Então, acredito que os pecuaristas podem investir sim em gado. O Bianco muito bem pontuou com relação ao gado ser confinado. Confinamento de carne hoje de gado é importante por quê? Porque a gente tem cada vez terras mais caras, né? As terras estão caras, os arrendamentos também. Então, para ficar um espaço menor para a criação desse gado, o confinamento vai ser essencial para o aumento dessa produção bovina. Para a gente... Jossan, pode ir lá. Posso pontuar dois assuntos, acrescentar dois assuntos. O DDG, doutora, já que entramos nesse hoje, o DDGS, né, que é o seco, né? E hoje o Brasil abriu uma exportação disso, que a China já quer esse produto nosso. Porém, então, em virtude dessa logística, nós devemos ter esse processo e esse processo de secagem hoje é caro. Porém, eu acho que vai soar e vamos encontrar uma maneira. Seu Bianco, peraí, só um pouquinho, só para a gente poder te ouvir bem. Deu uma travada, eu acho que eu vou pedir para você reformular a tua fala, se tiver o que com a internet, porque eu pelo menos, eu não sei se a Daiane conseguiu entender bem, mas eu não consegui compreender direito, então gostaria que ele refizesse, porque eu acho, não sei se foi uma oscilação na internet, mas vamos tentar de novo aí. Travou aí, né? Então, o DDG ainda está travando? Ainda está travando? Eu te ouço, mas tua imagem está travada aqui. O pessoal vai tentar ir para ver se é internet, talvez. Eu vou pedir para ele para dar um suporte aí, pessoal, enquanto ajuda ele. Mas é um ponto de vista muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para você, Daiane, se é que dá para chegar a uma conclusão depois desse debate de hoje da ceia de Natal do brasileiro. Será que a gente vai comer peru, vai comer chester, ou a gente vai comer uma boa de uma picanha ou uma maminha? Ou será que é uma tendência até para o brasileiro para mudar aí o prato no final de ano? Jossan, com certeza é uma tendência para definição de prato final do ano. A gente sabe que a nossa carne, se ela tiver com preço muito alto, a gente faz uma manobra ali, faz meios alternativos, né? Então,
eu acredito que esse ano, nos patamares que estão a carne, nosso churrasco está garantido, Jossã. E a gente sabe que o Chester, o peru também tem um preço bem equiparado ao preço da carne bovina. Então, churrasquinho garantido aí. Até porque, às vezes, não só na ceia de Natal, né? Tem gente que cumpre aí com a tradição, né? De ter o peru, de ter o Chester, mas eu acredito que na casa da maioria dos brasileiros é o churrasquinho que prevalece e esse Chester fica só para aquelas que preferem manter a tradição ou que financeiramente são mais beneficiadas, né? Então, mas eu acredito até, falando nisso e fazendo uma brincadeirinha, eu acredito que a gente pode criar a nossa tradição. Por que não? Vai que o brasileiro cria uma nova tradição aí de um prato especial para a ceia natalina. Ia ser muito bom, hein? Será que o seu Bianco conseguiu resolver ali? Ó? Eu queria ouvir a conclusão dele sobre essa mesma pergunta também, para que a gente pudesse pular para o outro assunto que nós temos aqui. Paulo, você tem uma resposta aí para mim? 30 segundos. 30 segundos ele vai estar pronto? Então, eu vou fazer só uma introduçãozinha aqui do próximo assunto, e aí a hora que ele tiver ok, a gente pergunta para ele. Daiane, o segundo assunto de hoje, ele está ligado à FUNAI. Isso porque existe uma investigação que vai ser iniciada por parte de uma denúncia que foi feita, inclusive, pelo presidente da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária Brasileira, né? O deputado federal Pedro Lupion, que nos últimos dias eu falei bastante sobre ele por aqui, ele apresentou um projeto de lei, o 4.740 de 2024, para definir os procedimentos legais aplicáveis para reconhecimento da nacionalidade brasileira dos indígenas. Isso porque lá na região de Guaíra, na divisa ali do Paraná, com até com o Paraguai, né, fronteira paraguaia ali, enfim, existem denúncias que o Ministério dos Povos Indígenas e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, estaria concedendo certidões de nascimento a indígenas de nacionalidade paraguaia nessa região ali. E essa região ela vem sofrendo com invasões de terras constantes nos últimos anos, igual até a gente mencionou ontem por aqui, de outras regiões do país. E essa apresentação desse projeto, ela vem e a bancada ela pede a convocação da ministra dos Povos Indígenas. Parece que a coisa está ficando feia, a coisa está ficando pesada, porque a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, ela foi convocada, né, a fim de que preste esclarecimento sobre a atuação da pasta e da FUNAI na concessão desses documentos que reconhecem a nacionalidade brasileira a indivíduos vindos do Paraguai. Também foi enviado um ofício ao embaixador do Paraguai no Brasil, solicitando informações sobre a imigração de indígenas paraguaios e as assistências prestadas a eles. O que faz parecer, seu Bianco, já estamos fazendo uma introdução aqui ao segundo assunto, já eu pergunto uma conclusão sobre o assunto anterior. Mas a questão é, a FUNAI está iniciando, aliás, o senador, aliás, o deputado federal Pedro Lupion, do Paraná, fez um PL para definir procedimentos legais aplicáveis para reconhecer a nacionalidade de indígenas lá da região de Guaíra. Isso porque tem uma denúncia aí contra a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas de que eles estariam aí distribuindo, né, como disse até um colega nosso aqui outro dia, ou vamos falar, né, como se fosse a preço de banana, dando aí por aí. Será que, seu Bianco, parece que tem uma jogada por trás disso? Alguém pode ser beneficiado. Se eu te dou uma certidão de nascimento brasileira, você pode ter um benefício, mas eu quero algo em troca. Jossã, esses modos operantes aí, entre aspas, do PT, né, do governo, é um modo de
o Brasil inteiro está vendo que tem pouco índio para muita terra. Como tem pouco índio para muita terra, eles estão até, entre aspas, fabricando índios. Estamos ali no Paraná, divisa com o Paraguai. Eles distribuem identidade para esses paraguaios ou meio índios e falam que eles são brasileiros e que são índios. Teoricamente, eles vão defender a tese de que precisa mais e mais terras com expansão indígenas, com, às vezes, desapropriação e expulsão de grandes produtores que ali estão, colonos que estão lá há 100, 200 anos, famílias inteiras, e aí eles, com uma identidade fabricada aí há 2, 3, 4 anos atrás, eles expulsam e retiram essas terras dessas pessoas que transformaram esse Paraná tão espetacular que hoje nós temos, e produtivo, um Paraná que produz imensamente, que são terras super produtivas, espetaculares, e é muito fácil para a comunidade indígena chegar ali e querer tudo pronto, essas terras prontinhas. Agora, por que não foram lá no ano de 1940, 50, fazer essas aberturas, esse sofrimento, alagamentos, atoleiros, tudo aquilo que o pioneirismo sofreu para trazer isso? Agora é muito fácil você querer e uma terrinha pronta. Hoje a comunidade indígena, a gente não é tão contra também essas comunidades indígenas, porém a comunidade indígena hoje está tendo muito problema, porque é que eles têm que viver numa oca lá dentro do mato e sem qualidade de vida. Isso os indígenas deveriam pensar muito mais, quem defende muito os indígenas deveria pensar muito mais nisso, em dar qualidade de vida deles e não tomar de outras pessoas o que as outras pessoas têm direito. Na minha opinião, acho que não é nem desrespeito à comunidade indígena, ou que você falou, preconceito contra o indígena, etc. Acho que não é uma questão dessa. O que a gente vê, o que parece ser, é uma ação do homem branco contra, aliás, a favor, né, em conjuntura, que é o que parece, a investigação vai dizer, vai trazer resultados sobre isso, mas o que faz parecer é que é uma ação orquestrada, né, que vem aí a partir do homem branco, manipulando o indígena para ter os seus próprios benefícios. Então, o que faz parecer, no meu ponto de vista, eu te dou uma cidadania brasileira, você vai ter direito a ter um pedaço de terra, mas eu tenho que ter algo em troca. Mas é claro que é a investigação que vai dizer, né? Mas a princípio o que faz parecer é isso. Daiane, quando a gente olha para isso tudo, é claro que a demarcação de terras indígenas ela é um direito que não deve ser nem revogado e nem tirado, mas em cumprimento com a lei, é claro que também os critérios para, por exemplo, um indígena tenha cidadania, ou qualquer pessoa adquira uma cidadania brasileira, as medidas devem ser rigorosamente aplicadas, né? Jossan, gostei muito do que o Bianco falou, fabricando índios. Eu acho que esse é um termo que traduz toda a matéria. E por que fabricando índios? Hoje, a missão da FUNAI é proteger e promover os direitos dos indígenas. E o que acontece? Hoje nós temos muita terra para poucos índios, poucos indígenas, né? Então, algumas pessoas viram aí um negócio, né? Um tipo de um golpe, uma corrupção, que é trazer direitos dos indígenas para povos também indígenas, mas que não são brasileiros, porque o direito da terra é para aqueles índios que estavam aqui, né? Então, essa irregularidade que vem por meio da FUNAI, ela vem trazendo certidões de nascimento para povos indígenas que são lá do Paraguai, que são ali da divisa, né? De Guaíra, Paraná e Paraguai. Então, a gente sabe que tem esse tráfego indígena para o Brasil, porque aqui no Brasil é garantido a esses indígenas direitos, né? Como demarcação de terra, que agora a gente teve um marco temporal, que foi há pouco tempo decidido pelo STF,
que o marco seria ali a partir da Constituição Federal, da data da promulgação da Constituição Federal. E essas terras, elas são muito vastas, é muita terra que será delimitada como demarcação indígena, Jussã. E outra situação, no tempo do processo, das demarcações, do marco temporal, eu estudava que, em média, existia mais de 1.000 hectares por índio no Brasil naquela época. Eu tenho uns 5, 6 anos isso no estudo, então é terra pra caramba. Por isso que vem o interesse em colocar certidões de nascimento em índios que não são brasileiros. A gente sabe que a FUNAI ela tem esse papel, né, essa missão de fazer a defesa, mas algumas pessoas mal intencionadas acabam ocupando os lugares e, em vez de trazer benefício, está trazendo corrupção e benefício próprio, porque muitas vezes traz essas pessoas de fora como laranjas, né, ocupam essas terras e depois eles recebem o benefício no lugar dos povos indígenas. E por isso que o deputado trouxe esse projeto de lei, para que critérios sejam estabelecidos e seja mais rígida a formulação de entrega dessas certidões de nascimento, né? Porque, consequentemente, ela vai trazer mais direitos. Os povos indígenas, eles têm direito a várias coisas, inclusive a cotas sociais aqui no Brasil, em universidades, em escolas, e também eles têm direito à moradia, direito à alimentação. Então, a gente sabe que isso traz um monte de benefício, e esses benefícios não podem ser dados a quem não é de direito, né? Não é para o povo lá de fora, para os índios lá estrangeiros, é para o povo indígena brasileiro nato aqui do Brasil. E isso tem acontecido como forma de corrupção realmente. Então eu concordo absolutamente com esse projeto de lei. Tem que ter critérios para ser entregue essas certidões de nascimento brasileira para povos indígenas. Nossa, posso pontuar? Eu quero que fique muito bem claro que nós não somos contra os povos indígenas. Nós somos ou estamos até agora, nesse momento, defendendo o povo indígena. O que não se pode é deixar que brancos corruptos usem outras pessoas que não são índios e os transformem em índios e, como você bem pontuou, que fiquem usando esses que não são índios, fiquem usando para o resto da vida e sempre a corrupção tomando conta da FUNAI. Se isso acontece, você acaba levando, né, desviando, né, o que aqueles que eram para ser os mais, como a gente pode tratar, talvez... Beneficiados. Não, eu acho que eram para ser os mais simples, os mais honestos, que é o povo indígena, que é o povo que está talvez hoje não tanto, porque com o desenvolvimento tudo se mudou, mas é o povo que está mais afastado da área urbana, onde está a maior concentração populacional. E onde tem muita gente, você acaba igual como como um vírus, ou qualquer outra doença, uma picadinha ali, eu chego e te pico com a corrupção, você vai ser dominado por essa doença e você vai ficar viciado naquilo. E a gente cada vez mais, quando eu digo homem branco, e quando eu digo homem branco eu não estou falando uma pessoa de pele branca, eu estou falando de uma pessoa que não é indígena. Então a gente acaba trazendo esse povo e desvirtuando o que era para ser uma das etnias aí, eu acho que mais honestas, e eu acho que acaba sendo até desonesto com os próprios índios. Mas essa guerra ela está longe, eu acho que de acabar, ou não sabemos, mas eu sei que a frente parlamentar da agropecuária está em cima, viu? Porque o Lupion solicitou a apresentação de requerimento à Comissão de Assuntos Internacionais, Interregionais e Planejamento Estratégico, porque ele quer a elaboração de um relatório detalhado sobre a migração irregular de cidadãos paraguaios que estão sendo registrados como indígenas brasileiros.
Então, essa situação vai longe, viu? Eu acho que tem muita história aí para ser debatida e que bom que tem gente de olho para evitar que a corrupção cada vez mais se alastre. Seu Bianco, vamos voltar a falar só para fechar do assunto anterior. Eu fiz a pergunta para a Daiane, será que no Natal desse ano vai ser peru, chester ou vai ser picanha, maminha? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que a maminha e a picanha ainda está um pouquinho mais cara. Mesmo a 300 e poucos reais a arroba, ainda eu acho que vai ficar cara. Mas nós vamos economizar de toda maneira e vamos ter, pelo menos um dia, aí vamos ter uma picanha, uma maminha. Voltando a falar do DDG, porque tinha cortado, né, a minha internet, nós estamos então no processo de secagem desse DDG, que ele é um processo um pouco caro ainda, e se a gente for com o centro-oeste brasileiro, com essa logística difícil de você levar esse produto até o mar, o custo é muito elevado. Portanto, nós temos que descobrir processos que custem um pouquinho menos. Por quê? Porque os chineses já estão querendo comprar e comprar muito DDG seco nosso, né? Então é um mercado que se abre, é um mercado que acredito eu que a gente vai vender e vender muito bem. O que é que nós temos que fazer? Aquilo que o produtor brasileiro sempre foi, eficiência. Temos que descobrir maneiras de que esse custo de secagem seja bem menor. Outro fator super importante para nós é que Estados Unidos também agora com o Trump, né? Talvez ele seja um pouco protecionista. Será que a carne nossa, será que ele vai também taxar a carne nossa nessa importação para eles, exportação para nós? De repente ele vai querer isso. Então, se ele quiser incentivar a bovinocultura lá, de repente é outro fator que ele vai querer nos comprar o DDG também. Se nós formos eficientes e tiver, conforme nosso dólar está alto, e se nós tivermos qualidade e levar esse produto a um preço competitivo, acredito que nós poderemos vender esse DDG muito bem, tanto para a China como para Estados Unidos e outros mercados que precisem desse produto para confinamentos. Muito bem pontuado, obrigado pela sua opinião. Olha, vamos falar agora, já vamos mudar de assunto, vamos falar sobre previsão do tempo para os próximos dias, já que existe a previsão de chuva, mais de chuva abaixo da média do que a gente está esperando. Em 3 palavras, ou bem rapidinho, é bom ou ruim, Daiane? Jussan, toda vez que a gente tem uma média abaixo do esperado, nunca é bom, né? Mas aqui eu vi que a região do Rio Grande do Sul é uma região que vai ser mais afetada. Não é que vai ficar sem chuva, mas é que as médias vão ser menores, né? A quantidade de milímetro acumulado. Aqui no Mato Grosso vai interferir um pouco, mas não é muito. Então, sempre que a gente foge da previsão normal, a gente fica um pouco preocupado. Então vamos explanar um pouco mais sobre isso. No próximo bloco a gente faz o último intervalo e daqui a pouquinho volta com mais Agrodebate. Não sai daí. O Agrodebate está de volta. A você ligado conosco, muito obrigado pela companhia. Já convido aqui para os últimos minutinhos, já que o programa está acabando. O senhor Denir Zancanaro Bianco, especialista em negócios, e Daiane Kirnev, especialista em agronegócios. Minha gente, a notícia da vez é: parte norte do centro-oeste, a parte mais norte da região centro-oeste do Brasil, e a região do Mato Piba, que é... Seu Bianco, sabe dizer a região do Mato Piba? É o que? É Mato Grosso, Tocantins, Piauí?
É o encontro de 4 estados, né? Bahia, bom, vamos lá, Tocantins, Piauí e Bahia, Matopiba. São as iniciais dos 4 estados que eles se encontram numa região que é muito produtiva de soja, Jossan. A notícia, muito obrigado, seu Bianco. A notícia não vai ficar sem chuva, mas a previsão é de chuva abaixo da média para essa região. E quando se trata de lavoura, quando você está com soja no teu solo, aí na tua área plantada, Daiane, no bloco anterior você falou que quando fala de chuvas abaixo da média, isso não é bom. Jossan, Daiane, me dá licença só um pouquinho. Ah, tá bom. Tá bom. Não, é que eu falei que o Matopiba é Mato Grosso e não é Maranhão. Como que o Mato Grosso vai grudar lá em cima? É Maranhão. Então me desculpa aí pelo erro, mas só para corrigir, senão... Você me induziu eu a falar em Mato Grosso, você é Maranhão. Me desculpe. E telespectador, por favor, Maranhão, não vou dizer que viu no Agrodebate. Daiane. Jossan, realmente agora nós estamos numa fase de floração, né, da soja. Algumas já estão avançadas, às vezes outras ainda não. Porém, agora é uma época que a gente precisa de chuva, né? Então, assim, sempre que a gente ouve essas notícias, assim, vai reduzir a quantidade de chuvas, não é o caso nesse momento. Porém, as expectativas é que o volume em milímetro reduza dessa região, né? Então, claro que a gente fica preocupado, né? Porque agora nós esperamos uma chuva regular e boas chuvas, né? Como que a gente pode ver afetado, seu Bianco, um volume de chuva menor? Não estamos falando de falta de chuva, mas o volume de chuva menor. Jossan, em se falando de soja, talvez o arroz ele padeça mais, mas em se falando de soja, o soja gosta de uma chuva e de sol rachando. Então eu acho sim que não será afetada a produção, pelo menos no Mato Grosso, a não ser igual você falou aí, que tem parte do Mato Grosso do Sul. Nessa região ali existem umas terras arenosas, então nessas terras arenosas a chuva ela tem que ser bem mais abundante. Mas eu, no geral, do Brasil inteiro, não vejo onde esteja faltando muita chuva. Essa previsão é uma previsão de semana, só uma semana. Se for uma semana mesmo sem chuva, não haverá uma quebra de volumes altos. Então, não acredito que vá dar muitos prejuízos ao Brasil. O mercado da soja internacional baixou essa semana em virtude de previsões de safras muito boas no Brasil e também esse acordo do Mercosul com a comunidade europeia que foi assinado. Então, eles acham assim que vai ter uma oferta maior de produtos também. Daiane? Jossan, essa expectativa de diminuição não enfrenta, assim, uma série de fatores que influenciam tanto na safra, tanto é que as previsões são muito boas, como o Bianco mesmo pontuou. Porém, a gente começa a ver uma mudança do que era esperado, né? Porque esse ano era esperado para todo o Brasil a previsão de chuvas regulares, boas chuvas, então tem se desenhado um pouquinho diferente do esperado. Às vezes é só um deslizezinho aí de uma semana. Vamos ficar de olho e o produtor tem que ficar atento, né? Obrigado, meus amigos. Daiane, começando por você. Jossan, eu que agradeço também ao Bianco. Muito obrigada a vocês, telespectadores, pela sua audiência. E até amanhã. Até amanhã, seu Bianco. Obrigado, Daiane, por você fazer parte desse time. Obrigado, Jossan, por você nos chamar e nos convidar. E obrigado a todos esses que nos assistem. Que Deus abençoe a todos.
Que assim seja. Obrigado a vocês pela companhia. A gente se encontra amanhã. A você ligado no Agrodebate, não se esqueça, o programa é de segunda a sexta, às 7 da noite. Eu espero você e amanhã tem mais. Uma boa noite.